me recusei a realizar a cirurgia por causa da tatuagem do paciente. A tatuagem que ele tinha, gente, na hora que eu vi, fiquei em choque. Eu não queria compactuar com uma pessoa que acreditava naquilo. Ele tinha simplesmente uma tatuagem do símbolo nazista. Pois é, esse mesmo. Eu fiquei parada, olhando pra aquilo e, gente, eu não conseguia simplesmente realizar mais a cirurgia. Pra mim, se eu realizasse aquela cirurgia, ao mesmo tempo eu ia estar compactuando com uma pessoa que apoia a morte, a injustiça, que acredita em uma superioridade de raças. Eu ia deitar minha cabeça no travesseiro e lembrar que eu havia realizado a cirurgia em uma pessoa desse tipo. E ao mesmo tempo, um lado meu falava, você não é igual a essa pessoa, você tem que fazer essa cirurgia, porque você fez um juramento de que salvaria vidas. Todos começaram a olhar pra mim e perguntar se eu não ia começar. E eu fiquei em um dilema por uns 10 minutos. Até que eu tive uma ideia. Eu entendi que eu realmente precisava realizar a cirurgia naquela pessoa. Mas ao final da cirurgia, eu fiz questão de deixar o símbolo da tatuagem dele totalmente torto. Depois que ele acordou e tudo, ele me xingou muito e falou que ia até me processar. Mas eu duvido que qualquer juiz fosse dar razão pra ele, sendo que ele tinha uma tatuagem nazista. Vocês teriam feito a cirurgia se estivessem no meu lugar? Quando eu fiz 14 anos e passei para o ensino médio, eu fui para uma escola que eu não conhecia ninguém. Na verdade, lá ninguém conhecia ninguém, porque cada um tinha vindo de um lugar, mas em poucos dias eu já fiz amizade. Eu conheci duas meninas, a Denise e uma outra que eu prefiro nem citar nome, que viraram minhas amigas. E aí, mais alguns outros dias pra frente, eu conheci também um menino que se tornou nosso amigo. E esse menino, quando estava nas vésperas dos meus 15 anos, ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Aquele ano foi perfeito, foi um ano tudo em paz, cheio de amizade, enfim. Quando foi no outro ano, no retorno das aulas, eu notei que a escola já estava meio diferente. Não sei explicar, um clima estranho. Parece que ninguém se falava com ninguém, sabe? Mas nós quatro continuamos a amizade igual. Sentando junto, andando junto, então tudo bem. Até que um dia uma menina começou a me implicar, mas implicar mesmo, assim, diretamente, e eu revidei, não tive paciência. Um dia ela me implicou tanto, me tirou tanto do sério, que uma coisa que eu não faço, eu saí no braço com ela, briguei mesmo na porrada. E aí, no meio dessa briga, meu namorado entrou, pegou ela pelo braço, mas ele não só tirou ela, ele deu um puxão nela pelo braço mesmo. E eu olhei aquilo e não concordei dele fazer aquilo, mesmo que eu tivesse doida pra bater nela. Só que a escola achou que eu tinha mandado ele fazer aquilo e tinha apoiado ela agredir ela. E não foi bem assim. Então a turma toda virou a cara pra mim. Aquela amiga que eu não quis citar o nome também virou a cara pra mim. Começou a andar com a turma de lá e o pior, ela começou a espalhar os meus segredos pra escola inteira. Foi horrível, eu fiquei até um tempo sem ir pra escola esperando a poeira baixar. Aí quando eu tava completando um ano de namoro, o meu namorado começou a ficar estranho. Começou a andar com amizade errada, mentir muito pra família, sabe? Vivia pedindo dinheiro, falando que era pra comprar presente pra mim, não era nada. A irmã chata dele vivia me ligando pra saber se ele tava comigo e ele não tava, e mentia que tava. E eu sabia muito bem por onde ela andava. Assim, eu conversava muito com ele, pedia muito pra ele parar, pra ele sair daquilo, mas ele não parava. E o pior, quando eu completei 16 anos, ele começou a me agredir. Eu morria de medo e vergonha que as pessoas descobrissem, sabe? Como se eu fosse a culpada de estar apanhando. Um dia ele partiu pra cima de mim com tanta raiva, veio me agredir. E aí eu, mesmo sabendo que eu era mais fraca, eu me defendi. E acabei machucando o rosto dele, machucando feio mesmo. Aí pronto, começou o inferno. Ele colocou a família dele inteirinha contra mim. Falando assim, que eu era louca, que do nada eu tinha surtado e agredido ele, machucado ele, virou um inferno em cima de mim. Eu esperei que pelo menos a minha família me apoiasse. Mas foi bem pelo contrário. Sabe o que meu pai fez? Ele acreditou nele e vendeu meu celular. Hoje em dia eu já fiz um curso técnico, tô me formando na faculdade, fazendo a graduação também. Montei uma loja que deu super certo. Assim, tô bem estabilizada, sabe? Graças a Deus. Ele tá afundado nas drogas, fazendo só coisa errada. E assim, eu não aceito ninguém falar que eu tava certa, porque quando eu precisei, naquela época, eu não tive ninguém pra contar. Todo mundo falava que era mentira, que eu tava louca. Então hoje eu não aceito. Daquela turma, aquela minha amiga traíra tá desempregada, aquela menina que me implicava também tá, e alguns outros da turma também, porque nem terminaram o ensino médio. E o que eu aprendi com tudo aquilo que eu passei é que você nunca deve desistir dos seus sonhos, nunca, mesmo que você não tenha uma família que te apoie,
mesmo que você não tenha amigos que acreditem em você, mesmo que você tenha um namorado que às vezes queira te levar pro caminho errado, você nunca deve desistir. Você sempre tem que lutar, 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 porque o dia que você conseguir, você vai ver que tudo aquilo que você passou valeu a pena, mesmo que você tenha passado aquilo tudo sozinho. Eu acabei de descobrir que a amante do meu marido é a minha própria psicóloga. Eu fui casada por 7 anos e pra mim, na minha cabeça, o meu casamento sempre foi um casamento bom. Sempre amei demais o meu marido e também sempre acreditei que ele também me amasse. Até que um certo dia eu peguei várias curtidas do meu marido na foto de várias meninas. E quando eu vi aquilo, eu não acreditei, porque ele nunca tinha feito aquilo, eu nunca tinha visto nada de errado dele. Então eu fui questionar ele, né, do porquê disso tudo, e ele disse pra mim que ele fez sem querer e que ele não viu que ele curtiu. E depois desse dia, tudo mudou. O meu casamento assim mudou completamente. Eu não conseguia mais confiar nele. E por conta disso, de eu não conseguir confiar nele, a gente brigava demais. Até que um certo dia, a gente estava discutindo e no meio da discussão, eu tive uma crise de ansiedade muito, mas muito forte e ali eu acabei desmaiando. Foi então que o meu marido me colocou no carro e correu comigo pro hospital. Chegamos, né, lá no hospital, fiz vários exames e graças a Deus tudo ok. Foi então que o médico disse que eu tinha acabado de passar por uma crise de ansiedade muito, muito forte mesmo. E ele disse que eu precisava começar o tratamento urgente com uma psicóloga. Beleza. Quando a gente saiu do hospital, que a gente foi pro carro, beleza. Quando nós saímos ali do hospital, o meu marido disse que a mulher do cara que trabalhava com ele era psicóloga e disse que o cara falou que a mulher era muito boa. Então eu peguei o número dela, entrei em contato com ela e marcamos uma sessão. Fiz a primeira sessão com ela, gostei dela, me senti muito à vontade com ela. Foi então que eu continuei as sessões com ela. Até que um certo dia nós entramos num assunto somente do meu casamento e ali eu me abri com ela. Eu falei pra ela tudo que me incomodava no meu casamento, contei tudo. Falei que eu tava sentindo o meu marido muito distante de mim, contei pra ela sobre o caso dele ter curtido foto de outras meninas, coisa que ele nunca tinha feito. E falei pra ela que eu estava sentindo lá no fundo que ele tinha outra mulher. Só que toda vez que eu tentava conversar com ele, ele vinha na ignorância e me deixava falando sozinha. E não bastando isso, ele começou a me humilhar falando da minha aparência, falando que eu não me cuidava, que eu já não era mais bonita como antes. E toda vez que eu contava pra ela tudo isso que eu estava passando no meu casamento, ela dizia que eu estava num relacionamento abusivo. Ela falava que eu tinha que me separar com urgência. Só que, gente, não é fácil, não é assim da noite pro dia, vou lá, vou terminar e tudo. Então, eu levei um tempo pra eu conseguir realmente me separar. E todas as vezes que eu voltava nas sessões, ela insistia, ela sempre tocava no mesmo assunto, insistindo que eu tinha que terminar com uma certa urgência antes que fosse tarde. Até que um dia eu criei coragem e separei do meu marido. Ele saiu de casa e eu fiquei. E 2 dias depois que eu me separei, eu voltei na psicóloga e eu contei pra ela sobre a separação. E quando eu contei essa notícia pra ela, gente, essa mulher abriu um sorriso de orelha em orelha, parecia que ela tinha acabado de ganhar na loteria. E eu, bobona, jurando que ela estava feliz por mim. Ali ela me parabenizou pela minha coragem, me apoiou naquele momento difícil. Beleza, se passaram 2 meses, até que um dia minha psicóloga disse que por motivos maiores ela não poderia mais continuar me atendendo. E eu, sem entender nada, perguntei pra ela por quê, se eu tinha feito alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa. E ela disse que não, era só motivos pessoais mesmo, ela não poderia continuar me atendendo. Ok. Dias depois disso tudo, o meu ex-marido, ele pegou férias na empresa e ele foi viajar. E acreditem se quiser, na viagem ele postou uma foto com ela. Quando eu vi aquelas fotos, eu não conseguia nem respirar direito. Eu juro que literalmente eu senti as minhas forças indo embora. Era um misto de sentimento, era dor, era raiva, muita raiva por ter sido enganada pelos dois. Ali naquele momento, se não fosse a minha família, pode ter certeza que eu não estaria aqui mais.
E sim, eu denunciei ela pro Conselho Regional, né, de Psicologia. Ela perdeu o direito dela, só que eles continuam juntos até hoje. E eu tô aqui toda quebrada, tentando me curar de uma dor que não foi nem eu que me causei. E detalhe, agora é muito pior, porque nem ajuda psicóloga eu consigo ter mais, porque eu não confio mais em ninguém. E enquanto isso, os dois estão lá felizes juntos. Diz aquela frase, nem todo policial, mas sempre um policial. Vocês acreditam que a amante dele ligou pra mulher dele pra contar sobre mim? E eu nem sabia da existência dessas duas. Vamos lá. Tinha um barzinho perto da minha casa e ele sempre estava cheio, sempre estava movimentado. E um certo dia eu estava nesse barzinho, nisso passou uma viatura e um dos policiais que estavam nessa viatura ficou me olhando muito. E ele era lindo. Ele passou umas 3 vezes assim perto de mim, até que ele decidiu abordar um rapaz que estava bem próximo a mim. Foi aí que ele chegou perto de mim e ali ele começou a puxar assunto comigo, começamos a conversar, até que ele me pediu o meu número e eu passei. E na mesma hora ele já me chamou e ali nós começamos a conversar. E no dia seguinte ele já me chamou para tomar um açaí, eu fui e desde então nós começamos a nos encontrar sempre. Ele sempre passava na porta da minha casa, a gente se falava o dia inteiro. E sim, gente, eu tava muito afim dele, porque além dele ser um policial que chama atenção, ele era muito novinho, ele era uma gracinha. Beleza, até aí tudo bem. Até que se passou um mês e um certo dia eu estava trabalhando e recebi uma ligação. Só que era número desconhecido. E assim que eu atendi, era uma mulher, e essa mulher ela me chamou mesmo pelo meu nome. E ela disse que era dos Correios, que ela tinha uma entrega para fazer para mim, só que para eu receber essa entrega, eu teria que confirmar o meu endereço. Mas como eu não sou boba, na hora eu ganhei que tinha alguma coisa errada, então eu falei para ela que eu não ia confirmar o meu endereço, porque eu não estava esperando nada, eu não estava aguardando nada, e que se realmente fosse algo para mim, eles já teriam o meu endereço, então não fazia sentido. E desliguei o telefone até que ela me retornou novamente. Então, como eu estava dizendo, ela me ligou novamente e assim que eu atendi, ela disse assim: olha, você está saindo com um homem casado e eu sou a mulher dele. Eu descobri porque eu estava mexendo no celular dele e eu vi a conversa dele com você. E ali naquele momento eu acreditei, porque realmente ela disse muitas coisas que eu conversava com ele. Então realmente ela viu mesmo a conversa. Eu juro pra vocês, eu fiquei muda, eu não conseguia falar nada, eu fiquei sem reação, porque eu não sabia que aquele homem era casado. A única coisa que ele tinha dito pra mim é que ele tinha acabado de sair de um relacionamento complicado, só que ele falou que ele não voltaria mais, que não tinha chances. Então ali na hora do desespero, a hora que eu voltei assim, eu acabei xingando ela e desliguei. Até que se passou 20 minutos e um outro número me ligou. E quando eu atendi, era uma outra mulher dizendo assim: moça, eu não sei o que está acontecendo, mas eu preciso muito saber. Tem um número que está me ligando aqui, me mandando prints de conversa sua com o meu marido, porque eu sou casada com um policial fulano, e essa pessoa está me ligando dizendo que você é amante do meu marido. É verdade? Ali aquela moça começou a chorar no telefone, e enquanto ela chorava, ela falava assim: moça, eu tô grávida, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Eu me casei há pouco tempo, eu sou casada recentemente, eu estou grávida, por favor. Então ali eu aproveitei, expliquei pra ela que eu também não sabia de nada, eu realmente estava saindo com ele, mas ele disse pra mim que ele era solteiro, eu falei pra ela que eu poderia provar. E falei pra ela que essa outra pessoa que estava ligando pra ela também era amante dele e contei que ela também estava me ligando. E assim que eu desliguei, depois de alguns segundos, quem que me liga? Exatamente, o boy. Me pedindo desculpas, ele disse que ele ia me contar que ele era casado, que ele só não teve coragem porque ele estava gostando muito de mim. E blá, 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 o mesmo de sempre que vocês já sabem, né? Xinguei tudo ele, bloqueei, pedi pra ele nunca mais, pelo amor de Deus, não me procurar. E realmente, depois disso, eu nunca mais vi ele, nunca mais nem, trombei ele na rua, sabe?
É, tá cada vez mais difícil, porque agora virou moda, não é só uma amante, é várias. É além da mulher, quer ter mais e mais e mais. Quanto mais mulher pra eles, é melhor. Tá complicado, viu?